estenda a sua mão para cá. Jeto, Deus tem levantado nesse país como uma voz de avivamento. Homem apaixonado pelo Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo. E eu estou certo que Deus vai ministrar muito a seu coração nessa noite, porque eu percebo que a fome de Deus em você, a fome de Deus em mim, e o Senhor sempre corresponde, faz muito mais daquilo que nós estamos esperando dEle, ou até imaginando que Ele possa fazer. Abra os seus lábios e comece a liberar palavras de bênção, comece a liberar esta atmosfera que já está cheia da unção e da presença, para que o Espírito Santo possa se mover. Nessa noite, Senhor, nós liberamos uma unção poderosa do Espírito Santo. Pai, eu declaro, o Espírito Santo tem toda a liberdade para agir em todos os lugares desse ambiente. Eu declaro, Pai, o Jeto é escolhido, separado e ungido para ministrar a Tua palavra sobre nós nessa noite, de tal maneira que os nossos corações fiquem encharcados da Tua glória. Pai, eu abençoo a família do Jetro, eu abençoo as igrejas que o Senhor lhe tem confiado, e eu abençoo a sua presença entre nós nessa noite. Ele é bendito porque vem em nome do Senhor, e nós o abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Meu amigo. Graça e paz, irmãos. É sempre uma honra poder voltar aqui na Shalom, rever pessoas que a gente aprendeu a amar, admirar, e poder rever o pastor Odilon, pastora Sinorá, essa família linda, já a terceira geração aí de profetas surgindo. Para mim é um motivo de muita alegria. Alegria também poder rever muitos pastores que nós somos amigos há muito tempo. Fazia tempo que eu não vi o Marcelo. O Julinho eu vejo mais, está mais lá perto de mim, em Paranavaí, ele, a família dele. Mas os demais a gente não tem... a gente mora longe, né? E acaba se encontrando mais nos eventos. Então, para mim é realmente um privilégio, e pena que eu só posso estar com vocês hoje à noite. Eu tenho que voltar amanhã cedo para avançar, e Deus tem me dado o privilégio de poder andar nesse país e em outras nações, pregando a palavra de Deus e vendo aquilo que Deus está fazendo. E quando nós estamos trabalhando numa conferência sobre a saúde da igreja, o alinhamento da igreja, isso para mim é de suma importância. Nós estamos vivendo um tempo de muito perigo. Perigo porque minha mãe me ensinou que existe uma diferença entre comida e alimento. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja tem muita comida, mas pouco alimento. A comida mata a fome, mas não alimenta o corpo. Então, quando a gente é criança, a gente gosta muito de comer. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente gosta muito de se alimentar. Então, eu olho para minha filha está ficando mocinha, e eu já estou orando com mais força. Mas a minha filha está ficando mocinha, e a mãe dela falou assim para ela: filha, Coca-Cola vai te dar estria, vai te dar celulite. E ela falou: mas mãe, eu gosto tanto de Coca-Cola, eu gosto de McDonald's, de Burger King. A mãe fala assim: olha, só que agora você está ficando mocinha, você vai ver. E agora a minha filha diz: mamãe, eu já não estou querendo mais Coca-Cola, e eu já estou preocupado com isso, né? Mas eu sei que você entende o que eu estou dizendo. É que nós vivemos um tempo que é o tempo do fast food, em que muitas coisas têm sido servidas na mesa da igreja, e muita coisa que é gostosa, que a gente come, que é comida, e você come, é uma delícia, mas não alimenta o corpo. Na verdade, com o tempo, vai matar o corpo. Porque muita coisa que é comida e que mata a fome, destrói o corpo. A minha mãe me ensinava assim: filho, o que sustenta é arroz, feijão, ovo frito, é galinha ao molho, é carne. Para de comer besteira, filho. Para de encher barriga com esse negócio só mata a fome. Você tem que ficar sustância. E tem muita coisa na televisão, na internet, que o povo crente está adorando comer. Vai matar a fome, mas vai te matar também. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada.
No meu tempo, assim, quando eu era mais novo na fé, tinha na igreja e nas casas a tal da caixinha da promessa. Eu sei que vocês nunca usaram isso, mas lá em casa a gente usava. E a caixinha de promessa era uma benção, porque assim, só tinha promessa, né? Por isso chamava caixinha de promessa. Aí a gente acordava cedo, ou estava com muita pressa, a gente dizia, eu quero ver o que Deus vai falar comigo hoje. E aí você tirava, posso todas as coisas, e eis que entreguei os inimigos, e você dizia, yes. Não gostei muito dessa promessa, acho que eu vou tirar outra, mais forte. Aí você tirava outra. Eu aprendi uma coisa, nós mudamos de caixinha da promessa para YouTube. Porque aí você vai escolher assim uma mensagem que você gosta. Você vai escolher, olha, hoje eu acho que eu estou precisando daquele pregador assim. A internet virou a caixinha da promessa. Não gostei dessa promessa, vou colocar uma outra mensagem. Agora eu aprendi uma coisa, na igreja você não escolhe a tua promessa nem a caixinha da promessa. Aqui você não escolhe o que o teu pastor vai pregar. Aqui você não escuta o que você quer ouvir. Aqui você escuta o que você precisa ouvir. Então, quando a gente fala de remédio para a igreja, eu preciso falar essas coisas para vocês, porque estamos vivendo tempos de perigos, aonde tem muita comida, mas pouco alimento. E eu espero em Deus que essa conferência seja um tempo realmente de alinhamento, um tempo de cura, um tempo de saúde no corpo da igreja. Esse começo de 2019, Deus falou meu coração e nós estamos fazendo com a nossa equipe, e agora tem se juntado muitos pastores. Todo mês nós temos entregado o dízimo do mês em jejum e oração. Então, quando começa o mês, nós vamos para o sítio, todos os pastores, a gente passa 3 dias orando e jejuando, se preparando para aquilo que Deus quer fazer no mês. E nós nos reunimos essa semana, então eu tomei rouca assim porque estava um frio danado. Então segunda, terça e quarta nós passamos 3 dias no sítio, numa mata, orando, clamando, jejuando e buscando em Deus um alinhamento, buscando em Deus aquilo que Deus quer. Eu estava falando para o pastor Odilon que Deus não segue ninguém, é a gente que tem que seguir Ele. Porque a gente vem de uma cultura batista que a gente fazia um monte de planejamento, a gente reunia uma força-tarefa e nada contra planejamento. Mas a gente fazia um monte de coisa e depois orava assim, Deus, agora vem porque nós estamos indo. E Deus não segue ninguém, é a gente que tem que seguir. Deus não tem compromisso com os nossos desenhos, Deus tem compromisso com os desenhos dele. Então nós temos que entender para onde o vento está soprando, ajustar as velas. Nós temos que entender para onde a nuvem está indo e entrar debaixo dela. Nós temos que entender o que Deus está fazendo e cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo. Isso é saúde, isso é alinhamento para a igreja. E nesse tempo Deus tem falado comigo, e é o que eu quero trabalhar com vocês nesses próximos minutos, sobre o profético e a paternidade. Diga comigo, o profético e a paternidade. Primeiramente o profético, porque nós estamos vivendo um tempo extremamente profético. A igreja está vivendo um tempo de profecia, porque a igreja da última hora vai se mover debaixo de uma unção profética. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, Deus diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, derramarei do meu espírito, e eles vão profetizar. Diga profecia. A unção que Deus diz que vai derramar nesse tempo é uma unção de profecia. Até os velhos vão ter sonhos, os jovens vão ter visões, os filhos e as filhas vão profetizar. Eu fico cheio de alegria, porque por onde eu tenho ido, eu tenho visto mover de profecia. É uma loucura, porque nós aqui, a grande maioria vem de uma origem batista, e nós somos do tempo em que tinha o regente do cantor cristão. Lembra disso? Era lindo aquilo, não era? O cara fala, a congregação pode escolher mais um hino, 155.
Em Jesus, amigo. Eu sabia decor, eu estava aqui cantando e pensando no futebol, porque eu sabia tudo decor. O cara pediu um hino, eu já sabia que hino que era. E nada contra isso, foi um tempo maravilhoso, mas de profético não tinha nada. A igreja, na verdade, a igreja nem falava na profecia, não falava no profético, não falava. Você não ouvia um pastor batista dizer: eu vim aqui hoje e eu vim para profetizar. O cara do louvor, na verdade nem falava louvor, a gente cantava corinho, não é? Então, quando eu olho hoje, eu vejo esse pessoal tocando aqui, e o cara fala: cante mais alto, cante mais alto, cante mais. Não é assim. E o louvor, e o cara, ele está ministrando e ele já começa a adorar. Esses dias eu estava numa conferência em Foz do Iguaçu e na hora da adoração tinha que cantar 2 hinos, o pessoal cantando, a glória desceu, o cara do louvor, ninguém mais tocou e ele ministrando. De repente o cara da bateria começou a tocar, Odilon. Eu olhei para a bateria, tinha 2 anjos do lado do cara. Eu fiquei louco, fiquei doido. Eu corri do lado do cara e a baqueta dele incendiada. E Deus disse: ele está profetizando com a bateria. E o pessoal começou a cair, chapar, porque nossos filhos e as nossas filhas estão profetizando. Diga aleluia. Já tirei a foto mesmo, agora já pode tirar. Agora, vejam bem, Malaquias capítulo 4, 5 e 6, o Antigo Testamento, a antiga aliança fecha com uma promessa. Malaquias diz: antes do grande e temível dia do Senhor, eu vos enviarei novamente o profeta Elias. Diga: profeta Elias. Antes do grande e temível dia do Senhor, eu enviarei novamente a vocês o profeta Elias, e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então vamos fazer uma leitura. O Antigo Testamento termina com a promessa: antes do grande e temível dia do Senhor. Quando que é isso? O arrebatamento da igreja. Lógico que o João Batista, ele vem na unção de Elias, ele prepara o caminho para o Senhor. João Batista vem debaixo da unção de Elias, mas nós sabemos que a igreja desse tempo se move debaixo da unção de Elias. A mesma unção que estava sobre João Batista está sobre a igreja, porque nós estamos preparando o caminho agora para a volta do Messias. Antes do grande e temível dia do Senhor, a unção de Elias está sendo derramada novamente sobre a igreja. Diga glória a Deus. Essa unção profética, essa unção de profecia, esse mover profético, você tem que olhar para o profeta Elias, que é uma outra mensagem. Eu não quero entrar nisso agora. É uma outra mensagem que Deus tem trabalhado muito no meu coração. Vim no avião escrevendo isso. Mas eu quero que você entenda que o desenho da unção que está sobre a igreja, o mover de Deus sobre a igreja, é a mesma unção que estava sobre a vida de Elias. Levanta a sua mão direita para o céu. Diga: eu tenho a unção de Elias. Eu quero que você creia, uma promessa de Deus. Antes do grande e temível dia, eu vou enviar novamente a unção de Elias. E esta unção profética, ela tem uma incumbência. Essa unção profética, ela tem uma finalidade, que é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senão, não vai ter bênção, vai ter maldição. E é aqui que está o quê do queijo? É aqui que nós vamos trabalhar. Por quê?
Porque nós não temos mais, eu penso, que nós não temos mais dificuldade com o profético. Onde a gente vai, as pessoas estão abertas para o mover da profecia, para o mover do avivamento, a busca dos dons, o fluir da adoração, a adoração profética. Onde eu vou, eu vejo pessoas dizendo: nós estamos jejuando, nós estamos buscando, nós estamos chapando. É o mover do Espírito Santo, são sinais e maravilhas, visões, sonhos. Eu acho que não tem ninguém que veio aqui essa noite que não tenha recebido uma palavra profética. Existe um mover profético na igreja. Agora, nós rompemos no profético, mas o nosso coração ainda não se converteu. Em que sentido, pastor? O coração dos pais ainda não se converteu ao coração dos filhos. E o coração dos filhos ainda não se converteu ao coração dos pais. Existe na igreja, irmãos, uma dificuldade muito grande de viver família, de viver paternidade, de viver maternidade. É só você parar e pensar. Vamos pensar no nosso meio batista. Quantos pastores batistas você conhece que chamam outro pastor de pai? Eu prego muito no meio pentecostal. Eu não sei porquê, mas eu prego bastante. Quando que você viu um pastor da Assembleia de Deus dizendo assim: esse pastorzão aqui é meu pai, nossa pastora aqui é minha mãe? Quando que você viu alguém dentro de uma igreja pentecostal dizendo assim: olha, eu faço parte de uma família, essa aqui é a minha mãe, essa aqui é... Quando que você viu isso? Nós temos vivido um grande avivamento, mas o nosso coração não tem se convertido. E eu digo para vocês por quê. Eu uso a minha experiência. A minha experiência como família, eu já testemunhei aqui nessa igreja. A minha experiência com família é uma experiência muito frustrante. Meu pai foi embora de casa, eu não tinha 9 anos de idade ainda. Então o pai que eu conheci foi o pai que me abandonou, foi o pai que não cuidou de nós, foi o pai que colocou minha vida em ameaça, foi o pai que humilhou minha mãe, que abandonou a gente, que não supriu a gente. Então eu cresci, eu me tornei homem sem um pai. Eu cresci sem ter esse vínculo de família, uma família cindida, uma família quebrada. Eu cresci pensando assim: eu tenho que me virar, ninguém me ajuda, eu não tenho um pai para me direcionar, eu não tenho um pai para... Eu cresci assim. E aí eu me converto, eu tenho uma experiência com Jesus de verdade aos 20 anos. Eu perdoo meu pai, com 22 eu vou atrás dele, eu perdoo. Eu resgato meu pai entrega a vida a Jesus. Passado algum tempo eu batizo meu pai, eu aprendi a amar meu pai. Mas eu nunca tive a figura de pai. Eu tive que ajudar meu pai, eu tive que socorrer meu pai. Eu nunca tive essa figura de uma cobertura, de um apoio, de uma ajuda, de uma direção. Eu aprendi a viver sem uma paternidade. Eu aprendi a viver sem ter vínculos de família. As minhas irmãs foram embora de casa muito cedo, porque não via a hora de sair daquela situação difícil. E aí eu me torno pastor. Eu me torno pastor, a igreja cresce, eu começo a formar pastores, e alguns desses pastores olham para mim e dizem: o senhor é nosso pai, é o nosso paizão. E eu pensava comigo: eu não sou pai de ninguém não. Porque essa figura de pai era uma figura muito pejorativa, muito pesada para mim. Essa semântica não combinava comigo. Eu já era crente, eu já era pastor. E então tinha um monte de gente que achava que eram meus filhos, que me chamava de pai, mas eu não sabia o que era ser pai, e eu não sabia o que era ser filho, porque você só vai ter autoridade de pai quando você plantar a semente e a submissão de filho. Ninguém aprende a ser pai se não for filho. Você só colhe o que você planta.
Eu não aprendi a ser filho. Como é que eu ia ser pai? Como é que você tem autoridade de pai se você não é filho de ninguém? E esse é o problema da igreja hoje. Porque a grande maioria de vocês aqui também vem de famílias que viveram desestruturas, de paternidades e maternidades, de famílias que viveram problemas. E aí a gente vem para a igreja, a gente entrega a vida a Jesus, nós somos crentes, nós somos pastores, mas viver família dentro da igreja é muito difícil, irmãos. É preciso uma segunda conversão. O profeta Malaquias diz que a unção de Elias, que essa unção profética, ela tinha que gerar uma conversão em nós. Que os pais precisariam se converter de novo. Que os filhos precisavam se converter de novo. E aí, quando chegou em 2012, a minha corda quebrou. Porque deixa eu te dizer, uma hora essa corda quebra. Porque ninguém consegue chegar ao destino sem uma família. É sobre isso que eu vim falar com vocês aqui. E a minha esposa olhava para mim e dizia: você precisa de um pai, você precisa de ajuda, você precisa de alguém para ajudar você, você precisa de um cuidado. Mas eu não entendia isso. E eu quebrei com força. Cheguei a um nível profundo de depressão, tentando tirar minha vida. Em 2013 o EB me apresentou o pastor Domingos Jardim. Agora você imagina um cara de 40 anos de idade, que nunca foi filho de ninguém, que nunca se submeteu a ninguém, já era pastor sênior, tinha um monte de pastor, liderando igreja, mas eu não era filho de ninguém e eu tinha que ser pai de um monte de gente. E você nunca vai ser pai de alguém se você não for filho de alguém. Porque só colhe autoridade quem planta submissão. Não existe isso. Não tem outro caminho. Você só vai colher a autoridade de ser pai, de ser líder, quando você se submete, quando você planta uma semente de humildade, de submissão, de obediência. Agora você imagina um cara, eu nem conhecia o pastor Domingos, mas eu estava tão desesperado, que eu olhei para ele e disse: cara, me ajuda. E eu disse: Deus, converte o meu coração. Eu preciso aprender a viver família. Eu preciso viver, eu preciso aprender a ser filho. Eu preciso me submeter a alguém. E Deus tem me ensinado de 2013 até agora. São 6 anos que eu estou aprendendo. Irmãos, eu estou aprendendo a ser filho. Eu estou aprendendo a andar em obediência, em submissão, em amor e honra com alguém. Então o que eu estou falando com vocês é fruto de uma experiência. E eu estava num tempo de oração, de jejum, e Deus me disse 3 frases, que é o que eu vou trabalhar com vocês hoje, sobre o profético e a paternidade. Deus falou comigo, eu corri para a sala, e eu disse para Leia: Deus está falando comigo. E eu peguei e comecei a escrever. Eu escrevi isso aqui, ó. O profético revela o seu destino, mas a paternidade te leva até ele. Eu vou repetir. O profético aponta o teu destino, mas é a família, é a paternidade que te leva até ele. Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel 16, 11 a 13. Vocês conhecem bem esse texto? 1 Samuel 16, 11 a 13. Deus diz para Samuel: pega o chifre, desce na casa de Jessé lá em Belém, e você vai ungir um dos filhos dele como rei sobre a minha nação, como líder sobre o meu povo. E quando Samuel chega lá, o Jessé apresenta os 7 filhos dele, e Deus diz assim: não é nenhum desses, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. E aí Samuel olha para Jessé e diz: mas não tem mais nenhum. E aí vamos ler o texto. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, mas não sentaremos para comer enquanto ele não chegar.
Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Diga comigo, Samuel voltou para Ramá. Meu irmão, isso aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque o profético aponta o destino. O Samuel diz assim: Davi, o destino é você ser rei. Esse é o destino. O profético aponta o futuro. Você vai ser rei sobre a nação. E Deus manda Samuel, ele unge Davi na frente dos seus irmãos, da sua família. O Espírito do Senhor se apodera dele. E o que Samuel faz? Samuel vai embora. Samuel volta para Ramá. Por que Samuel não leva Davi com ele? Porque quem te prepara para viver o chamado não é o profeta, é a família. Você está me ouvindo? Quem te prepara para o teu destino não é o profeta que te prepara, mas é a paternidade, é a maternidade, é a família. Davi, ele aprendeu que era na casa dele que Deus iria prepará-lo para viver o seu chamado. Quem abre mão da casa do pai, joga fora a herança. Aí você pode olhar para mim, e eu sei que muitos estão me olhando com essa cara aí, assim, sei não, hein, pastor? O senhor não conhece a minha cara. O senhor não conhece meu pai. Você não conhece meu pastor. É que você não conhece o Deus que chamou você. Eu aprendi uma coisa, Odilon. Deus deu uma visão para José. Deus deu sonhos proféticos para José. Deus deu visões proféticas para José. E o pai de José, a mãe de José, não entendeu o destino profético dele. Os irmãos não aceitaram o destino profético dele. Os irmãos de José jogaram ele numa cova. Os irmãos de José venderam ele como escravo. Mas sabe qual é o final da história? O final da história é assim: os irmãos de José prostrados, José chorando, e José olha para os irmãos dele e diz assim: olha, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me trouxe para cá, porque Deus tinha um propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você é fiel no teu chamado, quando você é fiel na tua casa, até os seus da tua família te levam para o teu destino. Até os seus de uma liderança, até os seus de uma paternidade, até as falhas de uma família te empurra para o teu chamado. Hoje eu olho para trás, tudo que meu pai fez comigo, tudo que eu sofri na minha infância, hoje eu olho para trás e digo assim: Deus, o Senhor estava me ensinando, o Senhor estava me forjando, o Senhor estava me preparando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, daqueles que têm promessa, daqueles que são chamados. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Mateus capítulo 2, versículo 13 a 15, vai nos revelar algo muito interessante. Porque todos os profetas, todos, profetizaram sobre o Messias, sobre Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, apontam para Jesus. Jesus vem e ele tem um destino profético. O que o pai faz? Vamos ler. Mateus 2, 13 a 15 diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome um menino, a sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar um menino para matá-lo.
Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Oséias capítulo 11. Do Egito chamei o meu filho. Mateus 2:23 diz assim: e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Você vai ver um monte de coisa nos evangelhos, para se cumprir o que foi dito pelo profeta, para se cumprir o que a profecia disse, para se cumprir o que tinha sido dito. Jesus vem e ele cumpre todas as profecias. O que Deus faz? Olha aqui para mim. O Deus Pai Todo-Poderoso tem muitas profecias a respeito do Filho dele. Para Jesus viver as profecias, na mão de quem que o Pai entrega o Filho dele? Na mão de uma família. José foi o único cara nessa terra que ouviu Jesus chamar ele de pai. Quem que leva Jesus para o Egito? É o pai. Quem que traz Jesus para morar em Nazaré, para ser chamado de um nazareno? É um pai. Deus confiou o Filho dele a uma paternidade para viver a profecia. Pastor, por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo um tempo, pastor Odilon, em que a gente escuta muito assim: não, Deus falou comigo, eu recebi uma profecia, e Deus falou, está falado, não precisa de igreja, não precisa de pai, não precisa de mãe, Deus é ponto, meu negócio é com Deus, não é com homem. Sem uma família, sem uma paternidade, você não vai chegar no teu destino. Não vai. Não vai. Eu estava preparando essa mensagem. Eu estava pensando na minha vida. Eu me lembro de um retiro de jovens, lá no Mato Grosso do Sul. A gente estava num riozinho assim, bem rasinho mesmo, de areia transparente. A gente viu os peixinhos, era um lugar lindo. A gente estava passando o dia. E nós tínhamos uma profetisa na nossa igreja, uma das mulheres mais usadas por Deus que eu conheci. O Senhor já a levou. Eu era bem jovem naquela época, não faz muito tempo. De não dar risada, né? É a primeira vez que me perguntam se tem plano de saúde no hotel, e perto do Odilon ainda. E essa profetisa se chamava Maria Macedo. A gente chamava ela de Maria Boca Rica, que ela tinha cheio de dente de ouro assim. Era Maria Boca Rica. A irmã Maria, ela era um oráculo, ela era uma mulher muito usada por Deus. Eu devo muito a essa mulher. E quando Deus tomava essa mulher, era uma coisa tão linda. E nesse dia a gente estava orando e o Espírito veio sobre nós. E ela começou a profetizar. E ela disse assim: Jetro, José Roberto. E chamou um outro rapaz. Eu era o mais novo. Os outros dois eram uns 4, 5 anos mais velhos do que eu. E ela disse: Deus está levantando vocês 3 para serem pastores nessa nação. Ela disse: Jetro, você vai viajar as nações. Eu vejo aviões, eu vejo bandeiras, eu vejo uma multidão. Você vai ser um grande pregador. Naquela época eu mal conseguia fazer uma oração. Mas eram palavras que a gente ia guardando no coração. E quando aquela mulher falava, a gente tremia, porque havia muita autoridade. Ela olhou para o Zé Roberto e disse: você vai ser um pastor. Deus vai te levar para uma grande cidade. Você vai ter um grande ministério. Olhou para o terceiro, que eu não quero citar o nome. Ela disse: você vai ser um grande pregador, um grande pastor. Deus vai te levar em muitos estados do Brasil, em outras nações. E começou a falar, descrever coisas que para nós era muito além da nossa imaginação. Coisas que ainda não tinha chegado no nosso pensamento. Mas aquele dia nós nos quebrantamos. E pouco tempo depois, aquele terceiro rapaz já se levantou e disse: eu vou para o seminário. E o pastor disse: calma, cara, ainda não é hora, você não está pronto. Não, porque eu não preciso de igreja, meu pai tem dinheiro, meu pai disse que é para mim ir. E o pastor disse: nós estamos num projeto aqui, espera, você precisa amadurecer mais. Não, o meu negócio é com Deus, não é com homem, não preciso de igreja. E ele foi.
Com um ano ele volta com a namorada grávida. Ministério quebrado, deixou seminário, deixou igreja, depois engravidou outra, Hoje não é mais crente, é um viciado. Aí você olha para mim e diz: como é que pode, pastor? Hoje eu estou aqui cumprindo aquela profecia. O outro pastor fez parte da minha equipe. Nós começamos uma grande igreja em Presidente Prudente, na garagem da casa dele. Hoje é uma igreja poderosa na cidade. É um grande líder, um grande pastor. Aí você pergunta: por que 2 deu certo e o outro não deu? Porque tem gente que pergunta assim, se não orar: ué, mas Deus não falou? O profeta não profetizou? Entre a profecia e o cumprimento da profecia tem um caminho, e você não chega lá sozinho. Deus disse para 3 milhões de pessoas: eu estou dando para vocês uma terra que emana leite e mel. Eu estou entregando para vocês as cidades que vocês não construíram. Eu estou entregando para vocês vinhas que vocês não plantaram. Deus prometeu. Houve uma profecia. Moisés foi o grande profeta. 3 milhões de pessoas receberam a profecia. Das 3 milhões, quantos pisaram a terra? 2. Ué, mas Deus não profetizou? Profetizou. Deus não falou? Deus falou. Mas entre o que Deus disse e o cumprimento do que Deus disse, tem um caminho. E é nesse caminho que muita gente se perde. Algum tempo atrás eu peguei meu carro, fui numa cidade. Um grande pastor, líder de jovem. Eu amava demais esse cara. E eu sabia do problema que estava acontecendo. Eu disse: eu vou lá. Peguei meu carro, viajei quilômetros. Cheguei, eu sentei, tomei um café com ele. Eu disse: ô brother, o que está acontecendo? O que está pegando? Você ficou doido? Ele olhou para mim e disse: você me conhece, Jetrão? Eu vou sair dessa igreja. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu disse: cara, não faz isso. Eu olhei para ele, Osnei, e disse assim: eu sou testemunha que Deus disse que você ia reunir nessa cidade 30 mil jovens. Eu sou testemunha. Ele olhou para mim e disse assim: você acha que eu preciso de igreja para reunir 30 mil jovens? Eu só preciso de Deus. Eu disse: se você abrir mão da tua família e da tua casa, você nunca vai viver essa promessa. Ele disse: você está jogando praga em mim? Eu disse: eu não estou jogando praga. Quem abre mão da casa e da unção do Pai, está jogando fora a promessa, está jogando fora a herança. E o cara jogou. E deixa eu te dizer, nunca vai viver isso. Essa palavra que eu estou te pregando é muito séria. Olha o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. 1 Timóteo 1, 18 a 20. 1 Timóteo 1, 18 a 20. Timóteo, meu filho. Olha que lindo. Timóteo, meu filho. Ele está falando como um pai aqui. Dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão meus 2 discípulos, o Emineu e o Alexandre, os 2 MDA dele, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eu vou repetir a leitura do texto. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Olha aqui para mim. O que Paulo está dizendo? Timóteo, tem muita profecia sobre você. Timóteo, você é meu filho. Você recebeu muita profecia, mas muitos naufragaram, muitos afundaram na fé. Por quê? Porque não guardaram a instrução, não obedeceram o caminho. Irmãos, quantos pastores, quantos líderes, quantos crentes estão naufragando na fé,
porque não entenderam que não vão chegar no destino sem uma casa, sem uma família, sem um cuidado, sem um zelo, sem uma paternidade. Segundo lugar, o profético aponta a sua posição, mas é o serviço que lhe confere autoridade. Eu vou repetir. O profético aponta a posição, mas o serviço lhe confere autoridade. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre posição e autoridade. Existe uma diferença muito grande entre poder e autoridade. O diabo tem poder, mas o diabo não tem autoridade. O que conferiu autoridade para Jesus? O serviço, a obediência. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Só depois de ressuscitado, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Por que Jesus recebeu autoridade? Paulo diz: haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tornando-se semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, ele se tornou servo, sendo obediente. Obediente o quê? Obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando é que Jesus conquista a autoridade? Quando ele é obediente à recompensa do penoso trabalho. Nós vivemos um tempo, graças a Deus está passando no Brasil, mas que muitos líderes estavam buscando títulos. Eu quero ser o apóstolo, eu quero ser o bispo, eu quero ser é tanta coisa. Quando a gente vive a estratégia de pequenos grupos de ministérios, eu acho tão legal, porque antes da pessoa ter o título, ela já tem autoridade. Vocês se lembram de Davi? O que deu autoridade para Davi? O profeta unge ele como rei. Qual é a posição que o profeta aponta? Você vai ser rei. O profético aponta a posição. Você vai ser o líder, você vai ser o rei. Para onde que Davi vai? Para o trabalho. Ele vai atrás das malhadas. E aí vem o urso. E aí vem o leão. A Bíblia diz que Davi arranca a ovelha da boca do leão. Pensa comigo, irmãos. Não era para Davi olhar e dizer assim: gente do céu, eu sou rei, eu não posso correr esse risco. Não, esse serviço assim de enfrentar leão, esse serviço de matar urso, eu não posso, o profeta já disse a você: eu não posso correr esse risco. Não. Quem não está disposto a correr risco por uma ovelha, não está pronto para ter autoridade de ser líder de nada. Davi mata o urso, Davi mata o leão. Quando chega o gigante, Davi olha para Saul e diz: já matei o urso, já matei o leão, eu tenho autoridade, eu estou pronto para enfrentar esse gigante. A Bíblia diz que Davi se torna general, se torna líder do exército, e a multidão de Israel canta: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Antes de Davi ser rei, ele já tinha autoridade de rei. Porque o que nos confere autoridade não é o título, o que nos confere autoridade é o trabalho, é o serviço. Quantas pessoas, irmãos, têm tantos títulos, mas não têm autoridade de nada? Quantos chegam na igreja e dizem: mas o profeta disse que eu vou ser rei? Pois é, antes de você ser rei, você tem que aprender a servir pão e queijo para os seus irmãos na guerra. O Jessé chega para Davi e diz: vai levar pão. Era mineirinho, leva queijo também. Leva queijo para os seus irmãos, para os capitão.
Meu irmão, não era para Davi olhar para Jessé e dizer: o senhor está de brincadeira comigo? O senhor não viu o que, é que o profeta disse? Eu vou ser rei. Eu lá tenho cara de moleque de recado, de levar recado, trazer recado. Eu tenho cara de garçom para levar pão, para levar queijo. Vou ser rei. Quem não está pronto para servir os irmãos, não está pronto para servir para nada. Tem uma frase que diz: quem não serve para servir, não serve. Quem não serve para servir, não serve. Meus filhos, Deus tem nos chamado, e a autoridade vem. Você só vai conquistar a posição profética quando você viver o trabalho, o serviço. Vamos ler 2 Reis 13, 14 a 21. Eu gosto desse texto. Segundo Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Os arameus, o exército da Síria, está atacando Israel. E o rei Jeoás fica desesperado. O profeta Eliseu já está doente, está morrendo, mas o rei vai atrás dele. Vamos ler. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Diga comigo: totalmente. Meu irmão, observe bem, a profecia é: você vai destruir totalmente, completamente. Vamos seguir. Em seguida, é o segundo ato. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país. Até aí tá bom. Olha aqui para mim. Vamos entender o texto. O rei Jeoás vai atrás do profeta, do profético. E o profético tem o poder de abrir uma janela para o teu futuro. O profeta abre uma janela para o amanhã. O profeta Eliseu diz: abre a janela e atira uma flecha para o leste. O rei Jeoás, olha a profecia: assim diz o Senhor, esta é a flecha da vitória contra a Síria. Você vai destruir completamente o inimigo. Aleluia, é manto, é xarabacá, é alegria. Olha que profecia, você vai acabar, você vai conquistar a cidade. Eu estou entregando a cidade na tua mão. Eu estou entregando o inimigo na tua mão. Você vai ter vitória completa, aleluia. Aí o profeta diz: pega o arco agora e fere a terra. O rei Jeoás pega o arco e para. O profeta Eliseu está doente, mas continua nervoso. A Bíblia diz que o profeta Eliseu fica louco, fica bravo. Fala: mas você é um cabeçudo. Por que você feriu só 3 vezes? Eu não mandei parar. Parou por quê? Por que parou? Por que você não continuou ferindo a terra? Por que você não feriu 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes? Preguiça. Não, Deus já deu a vitória. Não, o profeta já profetizou. Deixa eu te dizer, entre a posição e a autoridade, a conquista, tem um caminho. E esse caminho vai exigir sangue, suor e lágrima. O apóstolo Paulo diz: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês, até que eu cumpra o propósito.
Meu irmão, é isso que a igreja brasileira precisa entender. Que o profético abre uma janela. Vamos conquistar o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Curitiba é do Senhor Jesus. Abriu o profético, abriu. Agora é hora de ferir a terra. É hora de trabalho, é hora de lágrima, é hora de gemido. O profeta Elias diz: pode comer e beber, Deus vai mandar chuva. Eu já estou escutando ela. E para onde você vai? Eu vou gemer. Coloca a cabeça no meio das pernas. Era a posição que as mulheres judias davam à luz às suas crianças. Aqui, ó. Ué, mas não profetizou que vai mandar chuva? Profetizou, e agora? Agora é gemer para a chuva vir. É nessa parte que a igreja está errando. É na parte de orar fervorosamente. É a hora de ferir a terra. É na hora da conquista. A tua autoridade não é fruto do profético. A tua autoridade é fruto do trabalho. Eu termino hoje. Tem tanta coisa para falar aqui, deixa eu pular tudo isso aqui. Terceiro e último lugar. O profético gera esperança, mas é a paternidade que gera identidade. Eu vou repetir. O profético gera esperança, mas a paternidade gera identidade. Vamos ler 2 textos para terminar. 1 Samuel 17, 55 a 58. 1 Samuel 17, 55 a 58. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeçona de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Isso aqui é lindo, irmãos. Depois de uma grande vitória, depois de uma grande conquista, Davi já tinha matado o urso, o leão, e estava com a cabeça do gigante. Quem é seu pai? Quem é sua família? Davi poderia dizer: olha, já fui ungido, consagrado, profetizado. Eu vou ser rei, o profeta Samuel já me ungiu, eu tenho profecia. Não. Davi sabe quem ele é. Eu sou filho de Jessé. A minha casa ela é em Belém. Eu sei quem eu sou. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que muitas estrelas errantes têm aparecido no Brasil, na internet, dentro da tua casa. E você tem que perguntar assim: de quem você é filho, meu jovem? Porque quem não tem pai não tem destino. Davi só conquistou o destino dele porque ele sabia quem ele era. Ele tinha uma casa, ele tinha uma paternidade, ele tinha um pai. Nós estamos vivendo uma confusão hoje. João 1,45. João 1,45 diz: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de quem? Filho de quem? Filho de José. Nós achamos aquele sobre quem os profetas profetizaram. Ele tem uma identidade. Jesus tinha uma identidade nessa terra. Ele tinha uma casa nessa terra.
Ele tinha uma família nessa terra. Jesus, filho de José. Só título de curiosidade, Deus não escolheu Maria, Deus escolheu José. Maria veio de tabela. Não me olha com essa cara de católico. A gente ama Maria, não tem jeito, né? Que linda Maria. Mas a Maria veio de tabela. Por quê, pastor? Porque Maria não podia dar identidade para Jesus. Maria não era da tribo de Judá. Maria era da tribo de Levi, prima de Isabel. A profecia sobre Jesus é que ele seria da tribo de Judá, da linhagem de Davi. E quem era da linhagem de Davi era José. A profecia tinha que se cumprir. E para a profecia se cumprir na vida de Jesus, para ele ser chamado o leão da tribo de Judá, ele precisava de uma paternidade, ele precisava de uma família. Para ele ser chamado filho de Davi, ele precisava de uma identidade. Jesus tinha uma identidade. Deixa eu perguntar para você essa noite: de quem você é filho? Quem é a sua família? Nós temos aprendido com o pastor Carlito que igreja não é um lugar para você frequentar. Igreja é uma família para você pertencer. E a gente vem lá de fora com a família arrebentada. A gente chega aqui dentro, você diz: eu sou crente, eu amo Jesus. Mas a gente não entende o que é ser família aqui dentro. Por que nós amamos células? Por que nós amamos ministérios? Porque a gente consegue estar perto de pessoas. A gente consegue cuidar de alguém e alguém consegue cuidar da gente. A gente consegue ter contato, a gente consegue viver a dinâmica de uma família dentro de uma multidão. Mas quantos crentes estão dentro da igreja brasileira e não fazem parte a nenhuma família? Eles não conseguem viver família dentro da igreja. Não conseguem viver como irmãos. Não conseguem viver uma paternidade. Não conseguem viver uma maternidade. Não consegue ser filho de ninguém. Não consegue se submeter a alguém. Você nunca vai colher autoridade se você não plantar submissão. Nunca. O diabo não tem autoridade, porque o diabo não se submete a ninguém. Jesus só conquistou autoridade porque ele se submeteu ao Pai e foi obediente até o fim. Esses dias de jejum que nós fizemos essa semana foi um tempo assim muito forte para nós. Deus tem nos dado o privilégio de poder receber muitos pastores. Algumas coisas nos marcaram nesses 3 dias. E uma parte muito difícil foi de um pastor que veio e ele disse: a minha filha de 13 anos chegou para mim e disse que está apaixonada por uma outra moça da igreja e que quando completar 18 anos ela vai morar com essa moça. Ela olhou para mim e disse: eu quero que o senhor saiba, eu sou homossexual e eu gosto de mulher. Esse pastor veio no nosso jejum e ele disse: eu vim aqui porque eu não tenho ninguém. Eu precisava abrir meu coração para alguém, eu precisava que alguém orasse por mim. Foi um tempo muito difícil. Deus disse assim para ele: volta na tua casa, que eu já estou indo na tua frente. Quando ele voltou para a casa dele, a família já estava quebrantada, a filha chorando, indo ao encontro dele, abraçado. Deus visitou a família dele enquanto ele jejuava e orava. Agora preste atenção, sabe o que Deus disse para nós, pastor Odilon? Que depois de 40 anos no deserto, o deserto é uma figura do mundo. Preste atenção, eu vou fechar com isso. O deserto é uma figura do mundo. Nós fomos tirados do deserto. Deus nos resgatou do deserto. Deus nos resgatou da escravidão. E depois daquele tempo de deserto, eles estavam em Gilgal, próximo ao Jordão. E antes de conquistar a terra, Deus disse para Josué: Josué, faça uma faca de pedra.
é uma simbologia da rocha que é Jesus, porque a rocha produz água, a rocha produz mel e a rocha produz ferramenta. Pega a rocha, pega a pedra e faça uma faca. Aquilo que os pais não fizeram, Josué, você vai ter que fazer. Pastores, igreja, escuta bem. Eu e você, a gente vem lá do mundo, a gente vem lá de fora. E muitas coisas o nosso pai e a nossa mãe devia ter feito. Tinha que ter arrancado o prepúcio do nosso coração. Tem muita coisa que a nossa família tinha que ter tratado. Mas o nosso pai e a nossa mãe não tratou. Nem é por maldade, mas por falta de conhecimento. E aí a gente vem para cá. E muitos de nós não tem conseguido conquistar a terra. Não tem conseguido chegar no destino profético. Porque não teve um pai, uma mãe, uma família para cortar o prepúcio, para arrancar os resíduos do coração. Vou dar um exemplo claro. Digamos, olha para esse copo aqui. Ainda tem um pouco de água aqui, certo? Digamos que eu pego assim um veneno simples, um Tordon, um regente, coisa simples assim. Um fornecido de tatu. E eu coloco assim um regente, que é um veneno mais forte que eu conheço, que é o único que consegue combater formiga. Eu coloquei veneno nesse copo, certo? Eu falo assim, bebe, você não vai beber, certo? Você fala, não, pastor, tem veneno aí. Aí eu pego essa água e vou aproveitar a água plantinha aqui. Joguei, certo? Aí eu pego esse copo, Osni, e digo assim, Osni, não, já joguei fora o veneno. Eu pego esse copo e coloco mais um pouco de água aqui agora. E falo, Osni, bebe. Você vai beber? Oh, mas eu não joguei o veneno fora? O que ficou nesse copo? Por que a gente não bebe? Porque ficou os resíduos nas veias. É invisível, mas ainda tem veneno aqui. E mata. Muitos de nós. Deus já lavou, Deus já limpou, você é salvo. Às vezes nós somos até pastores. Mas ainda existe uma raiz, resíduos de veneno na nossa vida. E deixa eu te dizer, só uma paternidade, só uma liderança, só uma igreja pode nos limpar, porque a autoridade foi dada para a igreja, os ministérios foram dados para a igreja, os dons foram dados para a igreja. Fora da igreja ninguém vai conseguir arrancar esses resíduos. É por isso, meu irmão, que tem muita gente que foi salva, que ama Jesus, mas que estão aí fora e estão envenenando muita gente, porque não teve um pai e uma mãe para pegar uma faca de pedra e arrancar o prepúcio, arrancar os resíduos do coração. E essas pessoas ainda estão envenenadas. Porque só o tratamento, só uma casa, só um pai, uma mãe pode pegar uma faca de pedra e nos limpar de forma completa. Ficamos em pé essa noite. Eu só tenho hoje para estar ministrando vocês. Por isso eu prego e ministro como se fosse a última chance da minha vida, porque eu não sei nem se eu vou voltar para casa. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Então cada vez que eu prego como se fosse a última vez da minha vida. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E Deus me disse, por onde você for esse ano, você vai pregar essa mensagem. Por quê, pastor? Porque se o teu coração não se converter aos pais, e se o teu coração não se converter para você se tornar filho, não tem bênção, irmãos. Você pode mover no profético, você pode ter recebido promessa nos 4 cantos da terra, você pode ser uma pessoa cheia de promessa, cheia de profecia, você pode ter muito dom, mas sem
uma referência, sem uma paternidade, sem uma família, você não vai chegar onde você precisa chegar. Deus decidiu que nós não chegaríamos sozinhos. Você precisa de alguém, e eu também preciso. O meu coração precisa se converter. Se eu não tivesse decidido por uma paternidade, se eu não tivesse convertido o meu coração e me tornado filho, eu não estaria pregando aqui essa noite. E vamos falar a verdade, é a coisa mais difícil da nossa vida. Não é difícil ser crente, não é difícil pertencer a uma igreja, difícil é ser família aqui dentro. Difícil é ter o coração convertido. Difícil é olhar para alguém e dizer assim: eu vou amar, eu vou honrar, eu vou respeitar. Porque homens têm problemas, homens têm falhas, irmãos têm problemas. Família é um trem difícil, mas Deus decidiu se manifestar em família. Deus decidiu nos preparar, Deus decidiu nos treinar em família. Se Jesus teve uma família nessa terra, você também precisa ter. Nosso coração precisa se converter essa noite. Eu digo pelo Espírito Santo de Deus. Alguns aqui se decepcionaram demais. Eu sei o que eu estou falando. Eu sinto corações aqui com muita resistência no que eu estou pregando. Porque você se decepcionou com a sua liderança. Você se decepcionou com a sua família. Você se decepcionou com a tua paternidade. E aí, pastor? E aí que quando José viu os irmãos e o pai dele, sabe o que o José disse? Manda buscar meu pai e minha mãe, eu vou alimentar meus irmãos. Tudo que vocês fizeram foi Deus me empurrando para o meu destino. Todo o sofrimento que você viveu, toda a decepção que você viveu, é Deus empurrando você para você crescer, para você chegar onde Ele quer que você chegue. Ele tem um caminho no meio do deserto. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que Ele sofreu. Sabe, tem algumas coisas que me constrangem. Porque Jesus está no Getsemane dizendo: Pai, passe de mim esse cálice. Pai, não deixe eu beber esse cálice. O que o pai respondeu para ele, irmãos? O que o pai respondeu para ele? Nada. O pai não disse nada para ele. O pai não respondeu nada. E o que Jesus fez? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, eu não estou entendendo o teu silêncio. Quando você não entender, apenas obedeça. Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Ai, não estou entendendo o que Deus está fazendo. Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Porque se você obedecer, Deus vai honrar você e vai te dar autoridade. Porque tem muita coisa que o pai faz que a gente não entende. Tem muita coisa que acontece na família da gente, na igreja da gente, que a gente não entende. Tem coisas que os filhos fazem que a gente não entende. Tem coisas que os pais fazem, a gente não entende. Eu não quero saber o que ele está fazendo, eu quero saber o que eu vou fazer. Porque José decidiu ser fiel àquilo que Deus tinha no coração dele. A tua decisão não depende dos outros, a decisão depende daquilo que está no teu coração. Feche os seus olhos, por favor. Eu sei que essa é uma mensagem difícil, mas Deus precisa trazer saúde na igreja. Nós precisamos de uma segunda conversão. O teu coração precisa se converter de novo. Deus está derramando uma unção profética sobre o Brasil, mas nós precisamos converter nosso coração debaixo dessa unção. Você tem recebido muita profecia, mas para você viver o teu destino, você precisa de uma casa, você precisa de alguém. Você não vai conseguir sozinho. Quem é o seu pai, jovem? A que família você pertence? Aonde que Deus colocou você para você ser treinado? Em que família Deus colocou você para você viver teu destino? Deus não errou você quando chamou você para essa família. Ele quer preparar você, Ele quer enviar você.
E na hora certa, quando Deus quer colocar Davi no trono, não tem Saul que impeça. Ninguém pode impedir o que Deus tem na tua vida, só você mesmo. Só você. Senhor Deus, eu queria pregar tanta coisa aqui hoje. Eu queria falar tanta coisa, Deus. Mas eu tenho convicção que é isso. O que eu recebi do Senhor é o que eu estou entregando para esse povo. O Senhor está trazendo um novo tempo sobre a Shalom, Senhor. É um tempo em que o coração dos pais estão se voltando para os filhos, e o coração dos filhos estão se voltando para os pais. Meu Pai, traz um alinhamento nessa liderança. Traz um alinhamento, Senhor, no meio das igrejas aqui representadas. Meu Pai, ó Deus, converte o nosso coração. Ó Deus, tira as barreiras. Meu Pai, quantas vezes nós nos decepcionamos como líderes, como pais, como pastores. Quantas vezes a gente tem vontade de sumir, de ir embora, de dizer não vale a pena. Mas o Senhor é um Deus que não desiste da gente. Oh meu Deus. Meus filhos, olha aqui para mim, deixa eu te contar uma última coisa. Vem no meu coração agora, eu vou falar para vocês em 1 minuto. Deus não me deu o privilégio de ser pai biológico. A minha esposa tem alguns problemas. Nós já completamos 18 anos de casados e nós não temos ainda um filho biológico. Ou uma filha. Mas eu me lembro há 12 anos atrás. Eu estava em casa e uma pessoa da minha diretoria, uma mulher da nossa igreja, ela me ligou e disse: pastor, tem uma mulher que trabalhava comigo e foi na igreja uma vez comigo, e ela está morando lá no Pará agora, e ela tentou se suicidar. Liga para ela, pastor. Ela está mal no hospital, ela está com o celular lá. Meu irmão, há 12 anos atrás, uma ligação de celular era muito cara. Era aqueles batatão ainda. Não era a igreja que pagava meu telefone. Então eu fiquei pensando comigo: eu não vou ligar porque vai ficar cara essa ligação. Mas algo queimou no meu coração. E eu peguei ainda no meu telefone fixo. Liguei para o celular lá no Pará. E a hora que eu liguei, ela atendeu. Eu falei: minha filha, aqui é o pastor Jetro. Eu estou sabendo que aconteceu com você. Eu queria orar com você. Ela disse: ai pastor, e começou a chorar. Eu falei: filho, não chora não, porque choro no telefone é caro. Não chora não, filha. E ela disse: ah pastor, o senhor sabe, eu já tenho duas filhas, e agora eu estou grávida de 6 meses. Eu não sei, os médicos dizem que vai ser um menino, mas eu tentei matar essa desgraça 6 vezes. Já tentei abortar 6 vezes, esse moleque não morre. E aí eu desesperei, tomei veneno para morrer eu e ele. Que eu não quero nem ver. Eu falei: meu Deus do céu. Ela disse: agora os médicos disseram que o coração dele parou de bater, que ele deve estar morto dentro de mim. E eu estou aqui no Pará, não tem nem ultrassom nesse hospital, estou passando mal aqui, estou sofrendo. E eu vi que a situação era difícil. E quando o pastor quer encerrar o assunto, o pastor diz assim: vamos orar, filha. Não é assim? Quando o pastor falar para você: vamos orar, é porque acabou a reunião. Eu falei: vamos orar, filha. E eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar no telefone, eu tive uma visão de Deus. E Deus me disse assim: diga para ela que a criança está viva. Como eu protegi Moisés das águas do Nilo, eu protegi essa criança da morte. Essa criança vai nascer. Fala para ela que a criança está viva, profetiza a vida. E eu comecei a chapar, e aí já esqueci da conta do telefone. Comecei a orar e profetizei vida. Coloca a mão no seu ventre. E ela colocou, e eu orei. A criança começou a se mexer, e foi um negócio louco. Ela disse: o que eu faço, pastor? Eu não quero essa criança. Eu falei: vai para o hospital mais próximo, vê o que você precisa fazer, não faça mal para essa criança. Nós temos um lar de criança aqui em Junquerópolis, nós vamos abrigar essa criança. E aí ela foi, fez ultrassom. Pastor, a criança está viva, mas o médico disse que pode nascer com problema mental, ou faltando uma mão ou um pé, porque eu tomei muito veneno, e a criança tem problema. Mas eu não quero nem ver essa criança. Eu disse: filha, fica tranquila, não faça nenhuma besteira, eu vou arrumar uma família aqui. E aí eu e minha esposa tentando, porque nós temos um lar de criança, e o Espírito Santo disse assim: hoje deixa de ser cabeçudo, é para você cuidar dessa criança.
dia 11 de fevereiro de 2008, a minha filha nasceu. Quando ela nasceu nos meus braços, assim. E a mãe dela, a genitora dizia assim: olha, pastor, está faltando um pé, uma mão, vê se ela é normal. E a enfermeira pegou assim e disse: ela é linda, pastor, está perfeita. Era uma menina, achava que era um menino e era uma menina. E aí ela não quis pegar, não quis amamentar, mas fomos para o quarto. E ela disse: pastor, leva, eu não quero ver, eu não quero nada. Eu falei: tá bom, minha filha, mas espera o seguinte. Eu peguei a minha filha, recém-nascida, junto com a minha esposa, olhei para ela, Odilon, e disse assim: minha filha, eu estou pegando essa menina que Deus deu para você, e agora você está me entregando, eu estou pegando ela. Eu quero te dizer, é a minha vida pela vida dela. Eu agora estou assumindo essa menina como pai, e se for preciso, eu dou a minha vida por causa dessa menina. A minha filha se chama Esther, ela tem 11 anos. Já teve vezes que eu fiquei pensando em jogar ela pela janela. Eu sei que você nunca pensou isso com os seus filhos, mas eu já passei muita raiva com ela. Mas quando a Estherzinha me decepciona, quando a minha filha me faz chorar, eu me lembro que ela é minha filha, e que eu prometi, é a minha vida pela vida dela. Eu converti o meu coração no coração da minha filha. Nada vai me impedir de ser pai dessa menina, nada. É sobre isso que eu estou pregando essa noite. É assim que o nosso coração tem que se converter dentro da igreja. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas falam: meu filho, minha filha, meu pai, meu pastor, meu paizão. Mas na hora da raiva a gente joga pela janela. Que tipo de família nós temos vivido dentro da igreja? Que tipo de conversão o nosso coração tem tido de verdade? Agora nós vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Deus, porque nosso coração é duro, é ingrato demais. Nos perdoa, Deus, porque nós não temos vivido essa realidade, Deus. A unção profética tem vindo, mas essa unção de Elias precisa converter nosso coração. Nós precisamos desesperadamente ser uma família, ser para que o mundo veja Cristo em nós. Um coração que foi obediente, um coração que se submeteu, um Deus filho que diz: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu vim aqui em obediência ao Pai. Nos ajuda a ser família e viver família. Eu queria terminar orando por você. Você que diz: pastor, eu preciso de uma faca de pedra essa noite. Eu preciso que Deus circuncide o meu coração. Existem uns resíduos de veneno ainda na minha vida. Eu preciso que Deus tire. Talvez você não tenha conseguido viver isso que nós estamos pregando. É o maior desafio da igreja. Se você entende o que eu estou falando e você diz: eu preciso disso, sai do seu lugar, deixa eu orar com você. Você que diz: eu preciso dessa conversão. Eu preciso que Deus limpe o meu coração. Eu preciso voltar novamente a viver uma paternidade. Eu preciso aprender a ser filho. Eu preciso aprender a ser filho. Eu preciso aprender a viver família na igreja. Talvez você disse: não quero mais saber de célula, eu não quero mais saber de igreja. Olha, pastor Odilon, me deixa na cadeira, pastor. Eu quero ser crente dessa igreja, mas eu não quero me envolver mais com nada. Me deixa quieta, pastora Sinorá. Me deixa no meu lugar. Olha, para mim chega. Deus está dizendo: não chega não, porque você ainda não cumpriu o teu chamado. Não chega não. Não chega, porque você ainda não chegou onde Deus quer te levar. Não chegou. Deus tem um destino para você. Deus fez promessa na sua vida que ainda não se cumpriu. Por que você está querendo desistir do teu chamado? Por que você está querendo fugir da sua casa?
Quem foge da casa do pai joga fora a herança. O que Deus tem para você, Deus vai usar a tua família para te levar até lá. O que Deus tem para a tua vida só vai acontecer quando o teu coração se converter. Quando você dizer: eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de alguém para me ensinar, eu preciso de alguém para interceder por mim, eu preciso, para eu ter autoridade, eu preciso me submeter a alguém, para eu colher autoridade, para eu colher uma paternidade. Você só vai ser pai e ser mãe quando você aprender a ser filha, quando você aprender a ser filho. Pai, começa comigo hoje, porque esse é o grande desafio do meu coração. Senhor, eu estou aprendendo a duras perdas o que é ser um filho. Eu estou aprendendo a ser pai. Meu Pai, mas eu queria te pedir, derrama uma unção hoje, como o Senhor derramou através da vida de Elias. Oh meu Pai, oh Deus, derrama uma unção. A tua palavra diz que nesses últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam. Senhor, é tempo de unção, é tempo de profecia, mas é tempo de conversão. O mundo só vai ver Cristo em nós quando nós vivemos uma família dentro da igreja, quando o nosso coração for um em Deus. Pai, eu quero repreender agora toda mentira. Eu tomo na minha vida agora, na autoridade do Espírito Santo, eu pego uma faca de pedra agora e eu libero sobre a tua vida um tempo de circuncisão agora. Que essa conferência venha a ser um tempo em que Deus circuncide o teu coração. Que Deus tire todo o prepúcio, que Deus tire todo o resíduo, toda mentira, todo veneno, toda raiz de amargura, toda tristeza, toda amargura. Que Deus limpe o teu coração.